Olá pessoal, aqui quem fala é o vereador professor Reinaldo, pessoal. Eu vou usar um pouco desse espaço que eu tenho para explicar algumas coisas, né? Hoje eu vou relembrar os grandes momentos da minha vida, que é lecionar. A coisa que eu mais gosto de fazer é dar aula, e eu vou dar uma aula pública para vocês. Daqui para frente, pelo menos aí de 15 em 15 dias, eu vou estar gravando algumas aulas e colocando aí no YouTube, Facebook, WhatsApp, tá bom? Nas redes sociais. Quem me conhece como professor sabe que eu não tenho muito expertise nessa área, né, de comunicação. Então nós vamos começar hoje, vai ter um monte de coisa errada, e vocês podem dar sugestão, podem dar comentário de postura. Ó, professor, não tá legal a luz, não tá legal a caneta, não tem problema, tá? Aqui, a lousa aqui ela reflete um pouco, mas não tem problema. O importante aqui é o que eu vou falar para vocês. Hoje, pessoal, eu separei um tema importante na minha visão, que é o que? O orçamento público. Vamos falar um pouco de finanças públicas e o impacto das finanças públicas em municípios como o nosso, como o de Imbuguaçu. Tá bom? Então, vou falar um pouco do nosso orçamento aqui, né? O orçamento da cidade de Imbuguaçu, ele é composto por quê? Pelos recursos próprios, vou escrever um pouco aqui, pelos recursos próprios. O que são recursos próprios, pessoal? São os recursos que a própria prefeitura municipal consegue arrecadar dentro da cidade. Por exemplo, IPTU, ISS e alguns alvarás. Alvarás de funcionamento, né? Temos também a fatídica, pessoal, taxa do lixo. Então, esses aqui são alguns recursos próprios que a prefeitura municipal, as prefeituras municipais em qualquer lugar do Brasil conseguem sobreviver com esses recursos. Temos um outro recurso, que é o carro-chefe de municípios como o nosso, que são as transferências constitucionais. Vou apagar aqui. As transferências constitucionais, o que significa transferências constitucionais, galera? São os recursos que o governo federal e o governo estadual enviam para prefeituras como a nossa. Não é? Assim, por exemplo, temos o FPM, temos também, pessoal, o PNAE. O que é o FPM? Vamos lá, eu falo de alguns, vou escrever alguns aqui e vou falando, tá? Temos o FPM, temos o PNAE, PNAE, temos o Fundeb. Certo, pessoal? Temos também o QESE, ICMS, vou escrever um pouquinho do lado aqui, ó, IPVA. Esses recursos, tem mais, tá, pessoal? Tem vários, eu estou colocando os mais importantes aqui. Temos, o que é o FPM? É o Fundo de Participação dos Municípios. Né? O que é o PNAE? Programa Nacional de Alimentação Estadual. Serve para quê? Para merenda escolar. O que é o Fundeb? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. O que significa o QES? É cota parte do Estado, ou seja, uma parte do salário dos professores é descontado e esse dinheiro volta para os municípios. Temos também o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Como é que funciona o ICMS, pessoal? Os dois carros-chefes aqui da nossa cidade, basicamente, são esse aqui, ó, ICMS e o FPM. Certo? Só para ficar mais fácil aqui, peraí, deixa eu apagar isso aqui, ó, vou deixar eles perto aqui, peraí. Para ficar só pedagógico, tá, pessoal? Ó, temos aqui, ó, o ICMS e o FPM, tá uma bagunça, né? Deixa eu melhorar. Peraí. Vocês sabem que eu sou chato, né? Dando aula, quem teve aula comigo sabe que se não tiver direitinho eu apago tudo de novo, não tenho preguiça não. Vamos lá. O FPM e o ICMS são os recursos carro-chefes da nossa prefeitura aqui. Municípios com perfil de Imbuguaçu não muda muito. Então, o ICMS, pessoal, como é que funciona? De 100% que é arrecadado do ICMS, 100% que é arrecadado, 75% fica com quem? Com o Estado. Os outros 25% vai para onde? Volta para os municípios. Então,
Os municípios que têm um grau de industrialização maior recebem mais ICMS. Municípios que têm a industrialização baixa recebem menos ICMS. Já, pessoal, o FPM, ele depende do que o FPM? Deixa eu apagar aqui e colocar só o FPM. O FPM, pessoal, vou colocar bem grandão aqui que isso aqui é importante. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele é financiado por quê, pessoal? Pelo Imposto de Renda e pelo IPI. Quando você declara Imposto de Renda, parte dessa declaração volta para a cidade. Como é que funciona? De 100% que é arrecadado de IPI e de Imposto de Renda, 24,5% são devolvidos para os municípios. E essa devolução, ela depende de várias variáveis, o tamanho da população, o nível de arrecadação do IPTU, alguns pré-requisitos aí. Então, essa aqui o FPM, ele é um outro carro forte também da cidade, ele financia grande parte das despesas locais. O IPVA, que eu deixei no cantinho ali, pessoal, ele depende do que, o IPVA? Vamos lá. Que a cidade, todo mundo fala que a cidade de Bugaçu, todo mundo não, isso é uma constatação. A cidade de Bugaçu está passando um problema gravíssimo de saúde, educação, isso tudo é verdade, mas tem muito buraco na cidade, né? Isso aí é claro, quem está na cidade consegue perceber isso. Como é que você consegue resolver esses problemas? Temos o IPVA. PVA é o imposto sobre veículos automotores, não é isso? De 100% que é arrecadado, 100% que o Estado vai lá e pum, arrecada, 50% volta para os municípios. E esse dinheiro, pessoal, ele volta 48 horas, tá? Você paga hoje o IPVA, em 48 horas o Estado recebe e devolve para o município. Então, esses recursos aqui também são importantes. Hoje na cidade temos aí quase 45 mil automóveis. Então é importante emplacar o carro, ter placa da cidade, que a cidade consegue absorver mais. Onde eu quero chegar, pessoal? Existe uma crise de arrecadação na cidade de Bugaçu. Eu vou mostrar para vocês. Espera só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Galera, eu não sei se eu estou sendo muito rápido, mas nos próximos eu vou melhorando. Vamos tentar. Esse vai ser o primeiro. Aí os próximos eu vou tentar melhorando a nossa postura aqui. Mas vamos lá. A cidade de Bugaçu, pessoal, vou falar um pouco da cidade de Bugaçu. Além de eu ser vereador dessa cidade, é a cidade que eu amo. A cidade que eu vou dar de exemplo. Sempre, toda aula nossa de finanças públicas, eu vou dar como exemplo a cidade de Bugaçu. Porque aqui eu tenho os dados. Eu estudo a cidade diariamente, então fica mais fácil para mim. É lógico que ao longo do ano, vou falar também do orçamento do Estado. Né, que eu estudei um pouco isso aí, estudo isso diariamente, né, trabalho com isso também, então eu vou conseguir passar algumas informações para vocês. Eu peguei aqui a anotação aqui, pessoal, que são os dados, alguns números, vou passar para vocês o orçamento de Bugaçu de 2016 até 2018. O quanto se arrecadou e qual é o tamanho das transferências constitucionais no nosso orçamento. Resumindo, de tudo aquilo que temos de grana na cidade, quanto é que a cidade consegue financiar? Quanto é que a cidade consegue participar? Certo? Vamos receber um total, desse total, quanto é que vem de fora e quanto é que a cidade sozinha consegue resolver o problema financeiro da cidade. Vamos lá, vou colocar uma tabelinha aqui mais ou menos, é uma colinha que eu peguei que são vários números, só para não colocar coisa errada, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, orçamento. Não, vou fazer assim, deixa eu organizar aqui bonitinho. Pera aí. Vou pôr aqui. 2016. Vou pôr aqui. Ano. Orçamento. Certo? Aí, transferência. Transferência. Certo, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, 2016. Quanto é que se arrecadou, pessoal, em 2016? Deu 126 milhões. Tudo em milhões, tá, pessoal? Aqui está tudo em milhões. Tudo em milhões. Aí eu vou colocar aqui 2017
e 2018. 2017 foi 135 milhões. 2018, 141 milhões aproximadamente. Aí a transferência aqui foi 111 milhões. 109, perdão. 109 milhões, 111 milhões e 114 milhões. Aí, pessoal, vou colocar uma terceira aqui, coluna. A terceira coluna vai mostrar o quê? O tamanho das transferências em relação ao nosso orçamento. Vamos lá. Aqui, no ano de 2016, correspondia a 86%. Quase 87%. Aqui 82,50%. E aqui 81,56%. Onde é que eu quero chegar? Vamos lá. Agora também que é a parte mais importante aqui. Qual foi o orçamento de 2016, pessoal? Em 2016 arrecadamos quantos? 126 milhões de reais. Desses 126, quanto é que vem de fora? O que é de fora, pessoal? São as transferências constitucionais. Quem é que manda esse dinheiro? O governo federal e o governo estadual. Via o quê? Via FPM, ICMS, aquelas transferências que eu coloquei para vocês. Ao longo do ano, eu vou explicar individualmente qual o significado de cada transferência, para não ficar muito chato, tá bom? Próximo encontro nosso, eu me proponho a falar do FPM de uma maneira mais rebuscada. Depois o outro encontro, falar só de ICMS. E começar a explicar para vocês o tamanho e a importância disso para a cidade. Então vamos voltar, ó. Em 2016, se arrecadou quanto no orçamento? 126 milhões. Desses 126 milhões, 109 milhões veio da onde? Do governo federal. Está faltando um acento aqui antes que alguém me corrija. Olha, então, pessoal, o que significa isso aqui? 86% da grana que veio para Imbuguaçu em 2016 veio do governo de fora. Ou seja, pessoal, aqui ó, 14% aqui nesse ano foi o que a cidade conseguiu arrecadar para pagar despesas. Isso mostra que a nossa cidade não tem autonomia financeira local. Não tem arrecadação. Ah, Reinaldo, você quer aumentar a carga tributária? Não é isso, antes que alguém fale isso. Isso aqui é fato. A cidade não tem perna para andar. Resumindo, se a economia nacional ir mal, a cidade quebra. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. O objetivo da aula é o seguinte: se a economia não crescer, Imbuguaçu quebra. Por quê? Porque Imbuguaçu é extremamente dependente do governo estadual e do governo federal. Essa é a nossa arrecadação. Vamos para 2017. 2017 aconteceu, arrecadamos quantos? 135 milhões. Desses 135 milhões, quanto é que vem de fora? Quanto é que vem de transferências constitucionais? De FPM, ICMS, PNAE, Fundo Nacional da Saúde, nós vamos falar também do Fundo Nacional da Saúde, que financia o que? Os prontos-socorros da cidade e também a Unidade Básica de Saúde. Ó, então quer dizer que em 2017 arrecadamos quantos? O orçamento foi quantos? 135 milhões. Transferências veio quantos? 111 milhões. O que significa isso aqui? 82% do dinheiro que financiou a saúde, a educação, o transporte, a infraestrutura veio da onde? Veio de fora. Ou seja, apenas 17,5% foi financiado pela cidade. Os moradores da cidade, toda a economia local consegue financiar em Imbuguaçu os gastos da cidade em apenas 17%. Nós vamos falar um pouco de planta genérica na cidade. E aí as pessoas ficam falando de taxa de lixo sem conhecer a cidade. Sem conhecer a cidade de Imbuguaçu. Eles não querem dialogar com a verdade. Eles querem dialogar com a mentira. Porque quando você fala mentira é mais fácil desconstruir.
Então, essas aulas aqui é uma oportunidade que eu estou dando para as pessoas virem dialogar comigo. Eu quero aprender com todo mundo. É uma aula pública. Em aula pública você dá aula e recebe aula também, sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Vamos lá. 2018, acabou. Que entrou na conta de Embu-Guaçu? 141 milhões. Foi 140, 880 e pouco. Eu joguei para cima, tá bom? Basicamente foi 141 milhões. Esse ano vai ter uma arrecadação maior. Teoricamente, se a economia crescer. Nós vamos falar um pouco de economia, já já. Eu vou fazer uma ligação da economia brasileira com as transferências e com o orçamento público. E aí vamos lá, pessoal. Dos 141 milhões que veio para a cidade, nosso orçamento, que financiou a saúde, a educação, todos os gastos públicos, a folha de pagamento dos funcionários, 114 milhões vem da onde? Do governo federal e governo estadual, pessoal. Então, é estrutural a cidade. Isso representa quantos por cento? As transferências representam quantos por cento do orçamento de 2018? 81%. 81,5%, vamos pôr 81%. Ou seja, em 2018, a cidade conseguiu financiar o total de custo, de despesa, em 19%, pessoal. Isso é pouco para a cidade. Se a cidade quiser crescer mesmo, de fato, de maneira estrutural, ela tem que primeiro parar de depender do quê? Da União e do Estado. Ela pode buscar recurso lá. Isso eu sou a favor e vou fazer isso quando eu puder, sendo vereador, não sendo vereador. Isso não tem problema. Não vejo problema nenhum. Mas nós temos que mudar essa ótica aqui. Aumentando a carga tributária, não. É cobrando de quem não paga. É cobrando de quem tem mais. É não cobrando de quem não tem. Então como é que você resolve isso aqui primeiro? Você tem que fazer o que na cidade, pessoal? O controle social. Você tem que saber aonde tem gente pobre, aonde tem gente rica, aonde você tem um bairro mais desenvolvido, aonde você tem um bairro menos desenvolvido. Aí você vai falar, isso é fácil de ver? Não é fácil. Tem que estudar de verdade. Tem que ir nas nuances, tem que ir profundamente. Então, pessoal, basicamente, as transferências constitucionais, ela é o que? O carro-chefe que financia grande parte das despesas da cidade. Grande parte. Né? Nós vamos estudar esse assunto mais profundamente. Agora eu vou fazer uma relação entre a economia brasileira e as transferências constitucionais e o orçamento local. Para você ver qual que é a importância das transferências. Vamos lá, pessoal. Puxa um pouquinho a câmera para cá, por favor. Mandar um pouquinho para cá, ó. Agora volta. Beleza. É que na sala de aula, pessoal, o que eu fazia? Eu ia e voltava para o pessoal não dormir, né? E grande parte dos meus alunos, que eu dei aula à noite, eles trabalham de dia, e levantavam de madrugada, e chegavam na faculdade, então eu tinha que andar para lá e para cá, para jogar um giz nele, jogar uma cadeira pro alto. Tô sentindo falta. Aqui eu vou jogar, qualquer dia deixa eu jogar uma cadeira pro alto. Mas se quebrar eu vou ter que pagar, né? E é meio complicado. Então vamos lá, ó. Vamos fazer uma relação aqui, pessoal. O que é PIB? PIB é o quê? O Produto Interno Bruto. O PIB ele serve para quê? Ele vai medir a quantidade de emprego que tem na cidade, no país, quer dizer, na cidade, país, estado, no mundo, certo? Ele vai medir o quê? A quantidade de pessoas consumindo, a quantidade de investimento e a quantidade daquilo que é exportado e importado. Aí tem uma fórmula lá que se usa na economia, pessoal, que é essa aqui, ó. PIB é igual a consumo mais investimento mais gasto do governo mais o que? Exportação menos importação. Isso aqui é pro forma, né? Pro forma. Quem teve aula comigo lá vai lembrar. E quem não teve, nós vamos tentar revitalizar algumas coisas aqui. O C é o quê? É coração, não é? Consumo. Consumo. O I é inveja, não, é investimento. Investimento. Não, fiz letra maiúscula lá, tem que fazer aqui também, né, gente?
Investimento. O G é o quê? O gordinho? Não, é gasto do governo. É o que o governo vai gastar no país, na economia local, certo? Então eu vou pôr aqui, ó, gasto governo, certo? O X é a Xuxa? Não, gente, não tem nada de Xuxa aqui não. O X significa o quê? Exportação, certo? E o M é a Maria? Não, não é a Maria. É o quê? É o contrário aqui, né? Vou pôr pra cá. Importação. Então o PIB, ele vai crescer de que maneira, pessoal? Se as pessoas consumirem mais, se as pessoas comprarem mais, vai ter que produzir mais. Produzindo mais, gera mais emprego. Gera mais emprego, a economia vai crescer. Investimento. Quando o governo investe mais em rodovias, em ferrovias, aeroportos, saúde, educação, se ele investe mais, o custo de ter essas coisas diminui. O que vai acontecer? A economia vai crescer cada vez mais. E se o governo gastar adequadamente, que às vezes eu vejo algumas pessoas maldosas, a máquina pública é muito inchada. Eu concordo que tem exageros no Brasil. A gente tem que regulamentar esses exageros. Mas não dá para você ignorar os gastos do governo. Não dá, por exemplo, para você ignorar que o governo não gaste com saúde, gaste com educação. Isso é gasto. Então não dá para você ignorar. Não dá para você ignorar os gastos com habitação. Não dá. O gasto, o que eu sou a favor do gasto? Que tem que ter gasto, só que tem que ser regulamentado, tem que ter regras. Isso eu concordo. Tem que pôr regra, mas não dá para você cortar. Aqui no Brasil é o seguinte, né? Um gestor público erra, tem que cortar. Não, ele errou, prende o cara. Ele errou, prende ele. Ele tem que pagar isso criminalmente. Só que a população não pode perder esse recurso. Pelo fato de ele ser incompetente, ser ladrão, ser corrupto. Você não pode confundir as coisas. É o que vem acontecendo no Brasil, né? Tem um problema na Petrobras, tem um problema nessas grandes empresas no Brasil, você tem que prender quem fez o crime, não quebrar a empresa. Se você quebrar a empresa, sabe o que acontece? Não tem emprego. Essa é a discussão. Mas era para uma outra aula, um outro debate isso aí. Então, você tem aqui as exportações. O que são as exportações, pessoal? É o que a gente produz no Brasil e vende aonde? Para fora. Se a gente produzir e vender muito para fora, o que vai acontecer? Se você vende mais, tem que contratar mais pessoas para trabalhar. Se você contrata mais pessoas para trabalhar, tem mais salário faz o quê? Mais consumo faz o quê? Mais produção. E aí o que acontece com a economia? Ela cresce. Aumenta a arrecadação, e aí é o carro-chefe. Quando você aumenta a arrecadação para o governo federal, os municípios aplaudem. Tem que ter o quê? Se tiver aumento de arrecadação na esfera federal, municípios como o nosso, que eu mostrei para tempos atrás, vai adorar. Nós dependemos demais desses recursos. Só que as importações, pessoal, é o seguinte, quanto mais a gente importa, tá vendo o lado negativo aqui, ó? Se você compra mais de fora, pensa comigo aqui, vamos pensar aqui. Se você compra mais de fora, o dinheiro brasileiro vai ficar aqui dentro ou lá fora? Lá fora. E se você compra um produto de fora, está deixando de comprar um daqui de dentro. Você vai gerar o quê? Emprego aonde? Aqui dentro ou lá fora? Lá fora. Entendemos que lá fora temos tecnologia de ponta, tem que comprar coisas de fora. Lógico que tem que comprar. Você tem que comprar aquilo que vai melhorar a nossa economia, mas aquilo que não vai melhorar a nossa economia, sou contra. Sou contra. Tem que comprar a tecnologia de fora mesmo, a gente aprender com essa tecnologia e gerar mais emprego. Então, esse aqui é uma noção do PIB, pessoal. É uma noção do PIB. Dá para te aprofundar mais, mas esse não é o espaço. Agora eu vou fazer uma relação do PIB, transferência e orçamento, para acabar esse negócio aí que tá ficando chato, né? Galera, grande parte dos meus amigos falam que eu sou meio loucão, tal, que eu não preciso beber, não preciso fumar, não preciso fazer coisa errada para ficar desse jeito. Agora eu estou imaginando, eu sou um cara meio louco, estou conversando com uma câmera, pessoal.
Eu olho para uma bolinha e estou tentando dialogar com ela. E na verdade, quando eu falo com essa câmera, eu estou falando com vocês. Esse mundo tá maluco mesmo. Vamos lá, ó. Tem aqui, ó, o PIB, certo? Transferências. Transferências constitucionais, beleza? Aí eu vou pôr aqui mais uma terceira aqui, orçamento local. Vamos lá? Vamos lá? Depois eu falo sobre orçamento local. Só quero fazer uma analogia aqui, ó. Se o PIB cresce, tá vendo aqui, pessoal? Se o PIB cresce, você aumenta o que? A arrecadação. Porque se as pessoas consomem mais, tem mais tributação sobre o consumo. Se as pessoas têm mais renda, tem mais tributação sobre a renda. Aí o que acontece? O governo federal vai ter mais recursos para quê? Para aumentar as transferências constitucionais. Se as transferências constitucionais aumentam, o orçamento local aqui de Imbuguaçu vai aumentar. Vai aumentar. E se o orçamento local, vou pôr aqui embaixo aqui, ó, orçamento local. Deixa eu colocar outra cor aqui. Mudar a cor do ônibus, o pessoal não chega em casa. Tem um pessoal que não sabe muito ler, né, pessoal? Aí você muda a cor do ônibus e pronto. Mudou a cor do ônibus, o cara não chega em casa mais. Vamos lá, presta atenção, ó. De novo, o PIB aumentou. Aumenta as transferências constitucionais. FPM, ICMS, PNAE, blá 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 blá, comentei com vocês já. O que vai acontecer com o orçamento local? Que o orçamento do município vai aumentar. Esse orçamento serve para quê, pessoal? Para comer beterraba, mexerica ou melancia? Não, é para pagar a saúde local. É para pagar o que? Educação local. Certo, pessoal? É para pagar o quê? O lixo, antes que alguém me xingue, que eu não coloquei. Certo, pessoal? O lixo tem que colocar, porque o lixo tem um custo para a cidade. Você resolve o problema do lixo ao longo prazo, mas no curto prazo é assim, infelizmente é assim. Temos também aqui, pessoal, outro custo. Infraestrutura. Infraestrutura. Você vai ter mais dinheiro para o quê? Para acabar com os buracos da cidade. Vocês estão entendendo, pessoal, como é ruim depender das transferências constitucionais? Por quê? O PIB, numa aula, eu vou falar de políticas macroeconômicas, mas basicamente dá para dar um tapa aqui. O que são políticas macroeconômicas? São ferramentas que o governo federal utiliza para quê? Para, tecnicamente, pessoal, gerar emprego, crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Certo? Então, você tem a política monetária. A política monetária mexe com o quê? Beterraba, mexerica ou moeda? Moeda! Certo? Para que serve a moeda? A moeda serve basicamente para quê, pessoal? Ela serve para quê? Para financiar os custos. Certo? Então, assim, é com moeda que você faz as trocas comerciais. Certo? Temos uma outra política macroeconômica, que é a política fiscal. O governo ele pode aumentar ou diminuir a carga tributária. Qual é o objetivo dele? Basicamente, pessoal, é gerar emprego, crescimento econômico. Esse é o objetivo. Os objetivos macroeconômicos, basicamente, está ligado com o quê? Crescimento econômico, controle da inflação, emprego e igualdade social. Esses são os objetivos macros. Então, quando o governo faz uma política macroeconômica, o objetivo é esse. Certo? O objetivo é esse. Você pode até não concordar dos caminhos, mas os objetivos basicamente são esses. Né? Os livros de economia falam isso. Na prática você vê algumas coisas que não são muito a favor daquilo que está no livro, mas basicamente é isso. Certo? Então assim, resumindo, onde eu quero chegar aqui? Ó, quando você tem um município como o nosso, Imbuguaçu, que depende das transferências constitucionais, ele está extremamente dependente do quê? Do governo federal, da União. Porque o governo federal vai fazer com que essa variável aqui, ó, cresça ou não.
Através do quê? De políticas macroeconômicas. Política fiscal, monetária, política cambial, política externa. Política macroeconômica mexe com toda a economia, mas é uma outra aula, um outro canal que a gente vai estar à disposição de vocês. Pessoal, foi a primeira de muitas que virão. Estou feliz se eu consegui dar uma suada, não sei se eu fui objetivo, se fui muito rápido. Se inscrevam lá, pessoal, no nosso canal no YouTube, Papo Iguaçu, que é papo grande. Eu acredito que isso aqui é um papo grande. Nós estamos falando de coisa grande, de economia macroeconômica e o impacto na nossa cidade. Daqui para frente eu vou estar sempre colocando esses vídeos, tá bom? Eu quero debater, eu estou preparado para debater, mas estou preparado também para aprender. Pode ficar tranquilo, não sou o dono da razão, eu nem quero ser. Os meus alunos que me conhecem aí, eu peço para todos os alunos agora, hein, pessoal? Estou agora fazendo um desafio. Que vocês entram lá no YouTube e se cadastrem no Papo Iguaçu. Eu não quero ganhar dinheiro com o YouTube, pessoal, eu só quero que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Tá bom? Abraço, tô com saudade de todos vocês. Abração, tchau, tchau.